essa mediação, agora com a apresentação dos meus colegas, professora Kali Laguna Achon, do Departamento de Engenharia Civil, e Marcelo de Castro Takeda, também no Departamento de Engenharia Civil, que irão apresentar a palestra intitulada Ferramentas do Moodle para atividades remotas com correção automática e feedback. Enfoque para configuração e elaboração de bancos de questões. Vou apresentar para vocês rapidamente os meus queridos colegas, parte do G6, o currículo da professora Kali Laguna Achon, professora do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos e coordenadora do curso de Engenharia Civil, professora e orientadora do programa de pós-graduação em Engenharia Urbana da UFSCar, graduada em Engenharia Civil pela UFSCar, doutora em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia São Carlos da USP e pós-doutora pelo Departamento de Engenharia Civil da UFSCar. Atua no ensino e pesquisa na área de hidráulica e saneamento, pesquisando gestão e tecnologias aplicadas aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Foi tutora e professora no curso de Engenharia Ambiental da Universidade Aberta do Brasil da UFSCar, desde sua criação em 2007. Também meu colega, palestrante, professor Dr. Marcelo Takeda, seu mini currículo, ele é professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos e vice-coordenador do curso de Engenharia Civil, doutor e mestre em Engenharia de Transportes, também pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, e engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Foi professor no curso de Engenharia Ambiental da UAB, Universidade Aberta do Brasil, UFSCar, de 2010 a 2016. Convido, então, a professora Kali inicialmente, posteriormente o professor Marcelo, para fazerem a sua palestra nesse momento e nos brindar com mais um banho de conhecimento, assim como o professor Zacarias já nos deixou aqui, os outros dias têm sido, para a nossa formação em ensino remoto aqui. Professora Kali, é um prazer e fique à vontade. Obrigado. Obrigada, Helder. Obrigada a todos. Boa tarde. Queria primeiramente agradecer o convite por estar participando aqui, não só aqui hoje na palestra, mas de todo esse evento, que está sendo muito bom, estou aprendendo muito, né? E gostaria de começar falando um pouquinho do desafio que é falar depois do professor Zacarias, né? Essa palestra aí inspiradora, né? Disruptiva aí, que nos faz repensar tudo. Né, professor Zacarias, eu estava quase apertando aqui o botão vermelho dos Jetsons, né, mas como o professor terminou no final, né, falando que estamos todos aprendendo, eu me coloco aqui como uma aprendiz e o que eu puder compartilhar e poder trazer um pouquinho da minha experiência e do professor Marcelo Takeda na elaboração e configuração do ambiente Moodle, né, do AVA que a gente utiliza na UFSCar, principalmente para o banco de questões, né, dessa apresentação. Então, acho que trocou essa daqui, vamos lá. Acho que caiu aí, não sei, minha apresentação. Vamos ver se voltou. A ideia dessa apresentação é falar um pouquinho dessa questão de correção automática e feedback. O que me deixa um pouco tranquila, né, de falar depois, é porque é uma das propostas desse uso desse banco de questões é realmente reduzir o trabalho, né, do docente, facilitar um pouco esse trabalho, né, e indo um pouco nessa direção do professor Zacarias, né, que os professores lecionam menos e que os alunos sejam mais ativos e aprendam mais. Quem sabe com essa configuração a gente não consiga um pouco isso, tá? Como o professor Helder comentou, eu comecei na UB UFSCar em 2007 como tutora ainda, tá? Do ensino à distância do curso de Engenharia Ambiental. E em 2015, quando eu entrei como docente na UFSCar, eu passei de tutora da disciplina de hidráulica para ser docente dessa disciplina. E nesse momento eu fui aprendendo muito, né, e muito com os meus colegas, né, professor Takeda, professor Jorge Acutso, né, que era responsável por essa disciplina. E aí
que a gente fazia? A gente dava avaliação para os alunos, eles escaneavam, né, ou tiravam uma foto e mandava essa atividade, essa avaliação para a gente corrigir. E muitas vezes isso vinha com uma qualidade ruim, a gente não conseguia corrigir, e começamos a tentar fazer isso de forma online, né, no ambiente, tá? Para elaborar esse banco de questões, né, questionários, essas ferramentas, o docente precisa investir uma quantidade de tempo, né? E se tiver um trabalho colaborativo, isso facilita muito, que é o que a gente conseguiu fazer aí com algum grupo de alguns professores dentro do Departamento de Engenharia Civil, pelo menos no ensino EAD no curso de Engenharia Ambiental. E agora, isso aí, esse banco de questões, ele serve como um conteúdo prévio, que você pode fazer um backup e usar depois da forma que você quiser essas questões, para elaborar diferentes tipos de questionário, atividades para os alunos, tá? Então, é essa ideia do docente passar a dedicar o seu tempo muito mais como um mediador do aprendizado, né? E não ficar perdendo tanto tempo, né, ou gastando assim tempo para a correção. Então, tem um duplo benefício, tanto para o docente, que se tiver a correção automática, vai facilitar o seu trabalho, como para o aluno, que pode receber um feedback imediato daquilo que ele acertou e daquilo que ele errou, né? E o professor passa a ser um mediador, olhando, na verdade, os relatórios de resultado daquela atividade ou relatórios gerais que são gerados, tá? Então, essa é a ideia. A nossa proposta é usar essas ferramentas do Moodle de forma conjunta, questionário, banco de questões e os relatórios, tanto da atividade como de nota e frequência, tá? Essa é a proposta que a gente tem. Se a gente pensar no ensino presencial, eu colei aqui, né, um plano de aula que a gente faz, né, nosso plano da nossa disciplina. E o que a gente faz no presencial? A gente divide isso em aulas, aula 1, aula 2, aula 3, todos os tópicos, né? E aí temos as atividades avaliativas, provas, relatórios, projetos, assim por diante. E o Moodle serve só como um apoio ao ensino presencial, tá? Quando a gente passa agora para o modelo de EMP, né, que nós estamos adotando aqui essa sigla dentro da UFSCar, que é o ensino não presencial emergencial, a gente requer um novo planejamento da nossa disciplina, né? E nisso a gente tem, né, um know-how na UFSCar, pela SEAD, que nos ajudou ter cursos à distância em AD, né, de preparar essas disciplinas conforme um mapa de atividades. Então, as nossas disciplinas não vão mais ser aulas, e sim unidades, e essas unidades divididas em tópicos. E o AVA vai passar, né, o Moodle lá pode ser o grande gerenciador de toda essa disciplina, tá? E ele é bastante efetivo nisso, porque ele tem muitas ferramentas, tá? E agora nós estamos até com a versão nova, que é compatível com o smartphone. Então, quando a gente prepara todas essas unidades, né, para a gente fazer isso, né, de forma à distância, a gente precisa de atividades para ver se os alunos estão aprendendo, né, o quanto eles conseguiram diagnosticar e eles mesmos saberem como está sendo o progresso deles. E até para contar frequência, né, é a única forma, com atividades assíncronas. E dá para preparar isso no Moodle. Só que imagina corrigir tudo isso. Então, o questionário, ele ajuda nessa correção automática, tá? Principalmente questões numéricas que a gente tem nas engenharias e ciências exatas. Então, o questionário, né, que eu estou mostrando um geral de como é esse questionário, então a ideia essa apresentação não tem como a gente entrar em muitos detalhes de configuração, então a ideia é mostrar um pouquinho as potencialidades deste questionário, né? O que pode ser feito com este questionário, tá? Esse aqui é um exemplo de uma questão que a gente preparou, né? É uma questão de hidráulica aqui, então é possível você colocar uma imagem, uma figura para o aluno, o enunciado, né? Então o aluno, quando ele clica nessa atividade aqui, ó, né, uma atividade avaliativa 4, que é uma atividade da unidade 4, vai abrir essa tela para ele, onde na parte esquerda tem a navegação do questionário. Então, esse é um questionário que tem 7 questões, tá? E aí, mostrando, ele vai clicar na questão 1, ele sabe quanto vale aquela questão, se ela vale nota ou não, e ele consegue
trabalhar e preencher. Então, essa é uma questão tipo numérica, que foi quando a gente começou. A gente começou fazendo questões numéricas de resposta única. Ou questões multinuméricas, ou seja, o aluno também consigo colocar uma imagem, aqui é um sistema hidráulico, um sifonamento entre 2 reservatórios, e o aluno vai responder, né, qual é a vazão, a velocidade, a pressão desse sistema. E a correção sai automática. Então, vamos dar um exemplo aqui como que o aluno vai fazer essa questão. Ele vem aqui, coloca a resposta dele, que está aqui embaixo, né? Qual é o valor da vazão, da velocidade e da pressão. A hora que ele clica em verificar, né? Quando ele clica em verificar aí embaixo, vai aparecer essa tela de forma imediata para o aluno. Isso eu posso configurar. Eu posso configurar que ele veja na hora ou depois que encerrar esse questionário. Vai depender do quê? Do meu objetivo desse questionário, dessa avaliação, tá? E aí vai aparecer, olha, na vazão, no primeiro item, sua resposta foi correta. Então, vejam, ele errou a pressão, que era a última resposta, mas ele acertou as outras 2, tá? Então, vai dar lá parcialmente correto, era uma questão que valia 25, ele teve 16,7 nessa nota, tá? Então, vai ser isso que a gente fala de feedback automático para o aluno, né? E correção automática aí para o docente. Essa daqui é uma questão tipo close. Essa questão foi a questão que a gente começou a evoluir para preparar este tipo de questão, tá? Isso com uma grande contribuição aí do professor Marcelo Takeda, que vai falar depois, né? Que a gente enxergou essa necessidade dentro da engenharia, porque a gente precisava de resolução de exercícios que tivessem forma de tabela, que não tivesse só o resultado final, né? Como a gente vai avaliar o raciocínio do aluno, né, cada parte daquela resolução, e não só o resultado final. E isso a gente pode tabelar. Então, aqui é um exemplo, eu posso, com a questão tipo close, eu posso colocar as respostas no enunciado ou em forma de tabela, e o aluno vai respondendo. Então, aqui é um exemplo de uma tabela simples, aqui, né, com uma coluna para a resposta, que é a última de vazão, e aqui é um exemplo de uma tabela mais complexa, né, um pouquinho mais completa. Então, ele vai ter que calcular, eu queria saber a velocidade, que é a última coluna, mas ele também vai me dar o valor do diâmetro, né, o grau de enchimento, que é o Y sobre D, qual é, né, então ele vai dar vários dados intermediários da resolução daquele problema em formato de tabela. E quando ele clica novamente em verificar esse aluno, ele vai ver o que ele acertou, se ele acertou tudo, se ele errou tudo, tá? Nesse caso aí, parcialmente correto, porque ele errou um itemzinho lá no final. Mas vejam, o restante do raciocínio ele acertou todo, tá? Então, eu consigo até verificar se o aluno entendeu o enunciado, né? Se ele conseguiu interpretar o enunciado. Se ele errou só na conta no final, ou se ele errou na interpretação do enunciado, por isso que ele errou tudo. Então, essa forma é muito positiva de eu avaliar. E hoje a gente tem migrado para nossas questões usando todas as questões tipo close, que permite eu fazer questões numéricas, multinuméricas, múltipla escolha, né, verdadeiro ou falso, tá? Então, ela permite vários tipos de configuração. Então, a gente tem migrado para o uso de todos com essa questão. Aqui é um outro exemplo da disciplina de projeto geométrico de rodovias, que é o professor Marcelo Takeda que leciona, né? A gente colocou aqui um exemplo. Então, vejam, dá não só para fazer em formato de tabela, mas na frente do texto. Então, o aluno vai preenchendo esses quadradinhos aqui na frente do texto para calcular a curva, tá? Nesse caso aqui, uma curva de uma rodovia. E aí, eu só quis mostrar de forma mais ilustrativa, né? Qual é o trabalho docente nisso. Então, por exemplo, como que a gente trabalha com isso, né? A gente programa no Excel essas questões, tipo close, tá? Depois a gente copia essa questão do Excel aqui, né, para um Word, ou que fica mais fácil, né? Aqui está o Excel, como a gente programou essa questão, e aí é só simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá para o AVA, e ela vai ficar assim no AVA, tá? Depois que eu criei essa questão, eu consigo duplicar essa questão, tá? E várias vezes, quantas vezes eu quiser. Eu duplico essa questão, eu posso mudar só um valor no enunciado e mudar a resposta final. Com isso eu consigo fazer 1, 2, 3, até 50 questões do mesmo tipo,
cada uma com uma resposta, tá? Isso a gente chama de quando eu vou fazer o questionário, eu posso escolher no meu banco de questões aleatórias. E aí eu separo essas questões por categoria. Então, essa questão vai ser uma categoria. Então, por exemplo, cálculo da curva da rodovia, tá? Então, aí eu vou criando várias e várias questões iguais, mas com resultados diferentes. Então, por mais que um aluno se ajude, trabalhe junto com o outro, que é até bom, ele vai ter que resolver de novo, porque não dá para copiar só a resposta, tá? Então, eu consigo criar quantas questões eu quiser e ir aumentando o meu banco de questões. E aí, qual é a visão do professor, depois que o aluno respondeu essa questão, né? Ele pode verificar os resultados daquela atividade. Então, ele vai lá, depois de encerrada a atividade, ou conforme ela vai em andamento, eu consigo olhar, eu clico em cima dessa atividade e vou lá. E vejo tentativas. Então, aqui nesse caso, eu tive 36 tentativas para esse questionário da unidade 4. Clico em cima dessas tentativas e aí vai abrir algo assim, onde eu vou verificar todas as tentativas dos alunos, tá? Então, e aqui eu consigo ver questão por questão, tá? Eu vou mostrar aqui de forma geral como fica isso, né? Eu posso selecionar o nome desse aluno, posso verificar se ele acertou ou errou cada questão, eu posso reavaliar se eu quiser. Então, no caso assim, eu estou falando em questão numérica, mas é possível também colocar uma questão dissertativa. Porém, ela não vai ter correção automática, mas eu posso incluir no questionário uma pergunta dissertativa. Aí, quando finalizar o questionário, vai ficar lá, requer avaliação. Eu clico lá e só corrijo e dou nota na questão dissertativa para dar o feedback. O resto da numérica é tudo automatizado, tá? É possível reavaliar. Então, aqui ó, é o final desse questionário. Então, eu consigo ver a média total da sala, né? Eu consigo ver a média por questão. Então, isso ajuda o quê? Por que eu falo que o docente passa a ser mediador? Ele usa o tempo, né? Depois de tudo isso preparado, esse banco de questões, ele vai usar esse tempo para pegar esses relatórios, estudar esses relatórios e voltar com feedback para os alunos. Ele vai ser um mediador do aprendizado. Ver, por exemplo, essa questão, os alunos ninguém acertou, ou essa questão eles foram muito mal. Então, peraí, vamos rever esse material, vamos rever, né, esse tópico que não foi muito bem compreendido pelos alunos. Como melhorar isso? Eles precisam estudar mais esse ponto, tá? Ou até o meu material não foi bom naquele ponto, tá? Meu material não foi suficiente ali que eu disponibilizei para que eles conseguissem aprender, né, de forma mais efetiva aquele conteúdo, tá? Então, aqui é mostrada a média de cada questão e ali nesse ponto a média geral. Então, é essa visão que eu tenho ali desse questionário. Então, as questões dissertativas ficam aberto, tá? Mas eu posso utilizar também sem problema e posso reavaliar todas as tentativas, tá? Então, isso aqui é geral, não é para conseguir ver mesmo, tá, esse slide, mas é para mostrar o relatório desses 36 alunos, né, que eu tomei cuidado aí de tampar os nomes que estão aí na esquerda, então vai aparecer aluno por aluno, resultado por resultado, tá? E também isso em forma de gráfico, tá bom? Eu posso acessar o gráfico e ver o número de alunos por faixa de nota, então, quanto cada aluno ficou com cada nota. Então, são relatórios que são gerados de forma automática, né, pelo Moodle e que nos ajudam nessa mediação depois com os alunos, tá? Então, a ideia de trabalhar isso é trabalhar esses 3 tópicos de forma conjunta. Questionário, banco de questões, a gente prioriza o uso do close, tá? Mas pode utilizar multinumérico ou outras, e associado a relatórios individuais, né, de cada questionário, e de notas e frequências, que é um relatório geral da disciplina. No questionário, o Marcelo depois vai mostrar alguns exemplos de como configurar isso, mas só vou fazer um geral, rapidamente, das possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar atividade de questionário no Moodle. Você cria essa atividade, ela prevê várias configurações.
Tá? Data de abertura, data de fechamento, tempo para o aluno fazer, número de tentativas, então não necessariamente precisa ser uma atividade avaliativa, tá? Pode ser uma atividade formativa, onde o aluno faz inúmeras tentativas até ele acertar, para ver, até ele aprender e conseguir acertar, para avaliação, para frequência e para o feedback. Então, não vou entrar nesse âmago dos tipos de avaliação, mas só para mostrar o que pode ser feito, né? Hoje em dia a gente está falando muito em avaliação formativa, né? Onde o aluno consegue avaliar o aprendizado dele de forma autônoma, né? De forma ele mesmo fazer essa autoavaliação dele. Então, você propor várias tentativas até ele acertar, isso é possível, tá? E para o professor também, dar o feedback da elaboração do conteúdo dele. Então, eu posso configurar de diversas formas esse questionário, tá? Tanto para fazer avaliação diagnóstica, formativa ou somativa. Depende do objetivo daquela avaliação que eu queira, tá? Sempre priorizando a avaliação continuada, né? Com essa possibilidade aí de feedback imediato que eu consigo com o uso dessa ferramenta. Depois que eu fiz o questionário, que eu criei ele, eu vou precisar editar esse questionário e começar a inserir questões, tá? Eu vou começar a escolher questões. No começo, eu fazia direto no questionário, até aprender a mexer no banco de questões. Hoje, não. O que eu faço? A gente associa isso já ao banco de questões, tá? Então, o que a gente faz? Quando a gente escolhe as questões do questionário e não cria uma questão dentro do questionário. Eu posso até criar, mas fica muito mais fácil quando eu já tenho esse banco pronto. Por quê? Porque eu posso selecionar questões aleatórias, tá? E essas questões aleatórias permitem essa forma individualizada, particularizada, onde cada estudante fica com a sua questão, com o seu resultado, tá? E aí eu posso colocar peso por questão, pontuação, tá? Posso fazer várias formas aí, posso até colocar penalidades. Então eu posso colocar, o aluno vai ter várias tentativas para fazer, mas cada vez que ele errar, ele vai perdendo 10% da nota, 20% da nota, tá bom? Então, é uma outra forma de configurar. Então, tem uma infinidade aí de configurações. E o banco de questões, como eu falei, tem vários tipos de questão que eu posso colocar lá e posso dividir essas questões por categorias, porque quando eu vou escolher a questão aleatória, eu posso escolher uma questão aleatória dentro daquela categoria, e isso vai ser sorteado para cada aluno. Então, hoje em dia, essa close, como ela substitui todos os tipos de questão numéricas, é o que a gente está atualmente utilizando, tá? Para preparar esse conteúdo. E o relatório de notas e frequências, que hoje no Moodle novo, na versão nova, está se chamando livro de notas, tá? Onde eu consigo configurar também quanto é o peso de cada atividade. Então, o aluno também acompanha o desenvolvimento na disciplina dele como um todo, não só naquela atividade. Então, ele sabe se ele está indo dentro da média, e o professor também. Ele entra naquele relatório de notas e fala, nossa, esse aluno já não fez 2 atividades de 2 unidades, né? Então, eu consigo olhar e ter uma visão geral da minha sala, né, daquela minha disciplina, daqueles alunos, e também de forma individual, tá bom? Em termos de nota e frequência. Agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Takeda, que vai falar um pouquinho da configuração, né, dessas 3 ferramentas aí, que a gente propõe o uso conjunto, e ele vai utilizar já a versão, a gente preparou aí do Moodle novo, que a gente ainda nem abriu ainda as disciplinas, mas a gente tem acesso pela coordenação de curso, então acabou conseguindo preparar lá esse material para vocês. Então, professor Marcelo Takeda, é com você agora. Bom, obrigada. Compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, eu primeiro queria dizer, assim como a Kali, do frio na barriga de falar depois do professor Zacarias, né? É realmente disruptivo. Já que a Adriana mostrou, também uma recomendação do professor Zacarias, tá aqui, estou começando a ler.
aprender um pouquinho mais essa questão da metodologia ativa, né? O livro do professor Gabriel Elmore e outros. Pessoal, vamos lá então. Ficou aqui para mim, para que eu fizesse, pelo menos desse algumas dicas nesse processo de configuração para que se atingisse alguns dos objetivos que a professora Kari citou nesses questionários e nessas avaliações. Inicialmente a gente ia fazer a versão que estava implantada, mas nós recebemos a notícia de que a partir do dia 17 a gente tem já as nossas disciplinas na versão nova do Moodle. Salvo engano, versão 3 do Moodle. Talvez a Margarida possa nos confirmar. Existe uma sala teste no ambiente desse endereço, ava2ead.tempos de aplicação. Para essa apresentação, nós lançamos mão da página da coordenação de cursos da Engenharia Civil, que é no AvaDmin, que eu espero seja a mesma versão do Moodle que vai chegar para a gente utilizar. Tá? Então, nós lançamos mão desse ambiente, ele tem uma cara um pouco diferente, mesmo para aqueles que estavam habituados com a versão anterior, pode estranhar um pouquinho encontrar os locais. Eu estranhei, até me adaptar um pouco à navegação nesse ambiente, mas não é nada que cause grandes transtornos. Bom, a primeira parte é a gente receber poderes aqui de mudar as coisas. Isso a gente faz nessa engrenagem aqui em cima. Tá? A gente precisa ativar a edição. Nessa engrenagem, vocês vão encontrar várias alternativas. A gente vai voltar nisso aqui daqui a pouco. Mas uma delas também que vale a pena depois, eu não vou entrar nesse mérito agora, é na edição de configurações. Tá? Tá em inglês o Moodle, é aqui que vocês vão mudar para português. Querem mudar a forma de apresentação, a gente recebe o Moodle nesse formato de abas, que eu gosto bastante, mas não gosto desse. Quer mudar para um exemplo semelhante ao do Classroom, que se usava antigamente no Moodle, que é formato seguido, né, numa página só, todos os tópicos, é possível configurar aí. Bom, mas vamos lá. Adquiridos aí os poderes para adicionar recursos e atividades no Moodle, aparece aqui a informação, adicionar uma atividade ou um recurso. Clicando aí, nós vamos acessar essa janela. Observe o seguinte, a gente está falando de questionário, tá? Mas o questionário não é o único tipo de atividade que a gente pode aplicar para avaliação dos alunos. Então, nós temos diário, glossário, lição, pesquisa, tarefa, wiki. Mas o nosso foco aqui é o questionário. Marcando aqui do lado essa bolinha questionário adicionar, ele vai abrir uma aba de edição para vocês. Tá? Para quem trabalhava com questionário na versão antiga, todo o processo de edição aparecia agora o que a gente tem são várias guias aqui com drop-down. A primeira delas, obviamente, é o nome. E o nome, a gente dicionário que a gente está montando é a unidade de aprendizagem. Acredito que o professor Marcelo está tendo uma pequena interrupção na transmissão dele. Nós vamos aguardar mais um pouquinho para que ele possa retornar.
Bom, o professor Marcelo, ele parece que está com algum problema de conexão ali, congelou a imagem dele, né? Algo que a gente não estava esperando. Nós sugerimos um minutinho só para tentar retornar. Parece que o professor Marcelo retornou, é isso, professor Marcelo? Tá ok? Voltou? Bom, acho que eu voltei. Obrigado, viu? Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue continuar. Bom, então, na medida que a gente estabeleceu tempos para avaliação, a gente pode configurar esses elementos de forma de envio. Então, esse é um aspecto, né? A duração. Um outro elemento importante que vai nos permitir, então, ainda pensar numa atividade formativa ou ainda na atividade somativa, é a forma como as notas são avaliadas. Tá? Categorias. A gente pode criar categorias. Eu poderia previamente estabelecer categorias. Por exemplo, provas, projetos, exercícios e assim por diante. E já criar, dessa forma, essa atividade já entra no livro de notas numa determinada categoria. Pelo jeito nós tivemos um novo problema ali, vamos aguardar mais um minutinho e se persistir a gente vai tentar dar um outro encaminhamento aqui, talvez acionando a professora Kali também. Nós pedimos um minutinho só, tá? Obrigado. Marcelo? Oi. Oi, Vamos pode lá. continuar. Eu vou desistir. Não sei se é adequado, às vezes, interromper o seu vídeo e manter só o áudio enquanto você estiver falando, mas se achar que dá para ir assim também, fica à vontade, tá? Tá cortando muito, Helder? Tá cortando um pouquinho e às vezes tem congelado de forma definitiva, tá? Aí você fica à vontade. Talvez se você cortar o vídeo ajude a ter uma taxa. Deixa eu parar o vídeo, então. Obrigado. Vamos ver se assim a gente consegue seguir. Bom, mas no método nas tentativas permitidas, a gente consegue permitir que um aluno faça ou responda um determinado questionário um número ilimitado de vezes. Se o nosso objetivo é que ele tenha um aprendizado ao longo do desenvolvimento dessa atividade, ilimitado um número relativamente grande, isso permite com que ele tenha esse processo de recuperação desse conteúdo. Tá? Nunca vi nenhum aluno meu que tivesse feito uma atividade mais do que 3 vezes. Mas, por padrão, eu consigo estabelecer o deixo sempre como ilimitado. No método de avaliação, a gente também tem opção. Cada tentativa dele, a gente pode usar a nota mais alta, a gente pode trabalhar com a nota média, a primeira tentativa ou a última tentativa. O pessoal está pedindo para voltar na parte que travou. Vocês podem me dizer qual foi a parte, só para eu me situar? Se é aqui. Talvez aqui. Eu acho que é nesse slide anterior mesmo, Marcelo. Eu vi alguma coisa referida ali ao nome, vou partir do princípio que tenha sido assim, vou repetir então. Tá?
Quando a gente entra no questionário, nós vamos entrar na configuração. E aqui a gente tem que estabelecer um nome para esse questionário. É o nome que o aluno vai visualizar. Então, é interessante que ele seja associado à unidade de aprendizagem que a gente vai estabelecer. No caso, quem trabalhava com o Moodle antigo, essa formatação, essa configuração, ela vinha tudo numa página só. Hoje a gente tem aqui alguns links que a gente vai acessando e fazendo essa configuração. Tá? Vou falar alguns deles, talvez pelo menos aqueles que eu considero mais importantes. Então, a duração do questionário. Tá? Isso ainda foi discutido no módulo 2 ontem, né, na apresentação, sobre a flexibilização do tempo, se a gente pode deixar ou não. Mas o fato é que o questionário a gente pode estabelecer tempo. Quando começa e quando termina o questionário. Há forma ainda de configurar, se possível, receber ou não atividades com atraso. Tá? Então dá para a gente fazer isso. Há possibilidade ainda de se limitar o tempo de realização desse questionário. Então eu estabeleço, quero que esse aluno faça esse questionário, ele tem no máximo 1 hora. Então a gente marca isso aqui, 60 minutos. Se o aluno termina antes, ele vai enviar sem problema nenhum. Tá? Caso ele não termine, a gente pode configurar para que as tentativas sejam enviadas automaticamente, para que o aluno não perca aquilo que ele já fez. Pode estabelecer uma carência para que o aluno envie essas atividades, mas ele não pode mais modificar nada na atividade. Ou ainda, o aluno tem necessariamente que enviar antes do tempo expirado, ou elas não serão contabilizadas. Tá? Em termos de configuração, as tentativas abertas enviadas automaticamente, aquilo que eu uso como padrão. Nota. A gente pode ainda configurar nota. Categorizado. Se eu já previamente criei categorias de notas, eu já posso vincular uma atividade, aqui um questionário, a uma categoria. Por exemplo, prova, projeto, exercícios, eu seleciono essa categoria. Automaticamente, esse questionário entra no livro de notas dentro dessa categoria. Nota para aprovação. Bom, isso aqui facilita só visualmente. Né? Se eu coloco 60, por exemplo, todos os alunos no livro de notas, nessa atividade que tirarem acima de 60, vão aparecer em verde. Abaixo de 60 vão aparecer em amarelo. Tá? Tentativas permitidas. Isso aqui é interessante. Se eu penso em fazer uma atividade somativa, vou fazer uma prova, eu vou estabelecer uma única tentativa para esse aluno. Tá? Se essa atividade é uma atividade que tem um caráter mais formativo, que espera ou permite a recuperação do aluno, o aluno do desenvolvimento desse questionário, eu posso aumentar esse número de tentativas. Normalmente, eu particularmente nunca tive um aluno que fez mais do que 3 vezes, mas, por padrão, eu sempre deixo limitado nas atividades com caráter e com cunho mais formativo. E eu ainda posso estabelecer o método de avaliação. Se eu tenho mais de uma tentativa, eu posso usar a nota mais alta, é o que eu tenho usado recentemente. Nota média eu já usei, a primeira ou a última tentativa. Então, são opções que o docente tem aí para estabelecer esse processo. O comportamento da questão, dentro do questionário. A professora Kali citou a possibilidade da gente criar uma penalidade para o aluno quando ele erra e faz uma nova tentativa. Tá? Nesse caso, se a gente quer aplicar essa penalidade, a gente tem que trabalhar no modo adaptativo. E aí sim, quando o aluno erra e tenta novamente durante a mesma tentativa, ele é penalizado. Ele não perde totalmente a nota, mas ele sofre uma penalidade de 10%, 20% a critério do docente. Um outro aspecto que é importante nas opções de revisão, isso tem a ver com o feedback. Não há nenhum problema de, durante a tentativa, aparecer os acertos, as notas, mas a gente precisa ficar atento da resposta correta, aparecer ou não. Tá? Então, nesse caso aqui, é interessante a gente sempre não desmarcar a resposta correta. Na sequência, após a tentativa, aí o aluno tem o direito, eventualmente, de conhecer os seus erros e a resposta, se assim ele desejar. E ter, obviamente, os feedbacks que foram elaborados.
Era muito comum, é ainda muito comum, eu acho, na UAB, os cursos que existem, como as provas são aplicadas em polo, a gente sempre tem uma senha, e essa senha é enviada para os tutores no polo pouco antes da realização das provas. Então é possível, se você quer que o seu aluno use uma senha para acessar o ambiente, você coloca aqui nesse local a sua senha, tá? E ele vai conseguir, então, fornecida essa senha, acessar o questionário posteriormente. E um feedback geral, né? E um feedback geral a respeito das notas. Eu posso, a partir de limite de notas, estabelecer o aluno 100%. Olha, parabéns, continue estudando, aquele feedback motivacional. E esse limite pode ser estabelecido esse feedback pode ser estabelecido a partir de limites de nota. Então, eu posso adicionar outros limites, 80%, 60%. Quem atingiu até 60%, você recomenda que seja feita uma revisão dos conteúdos e assim por diante. Bom, feita essa configuração, e de novo, a gente não está aqui para ensinar vocês a fazer essa configuração, mas para dar uma ideia a respeito desse processo, salva-se o questionário e ele fica, então, criado. Tá? Como disse a professora Kali, esse questionário, na verdade, ele está vazio. A gente vai precisar ainda preencher esse questionário. E aí a gente começa a tratar dos aspectos relacionados aos bancos de questões. Tá? Se eu vou usar ou trabalhar no banco de questão diretamente, eu vou criar a questão enquanto eu crio o questionário, eu venho nessa opção e vou inserir uma nova questão e vou fazer a opção pela questão que eu quiser. Múltipla escolha, verdadeira ou falsa associação, não aparece aqui, mas tem ainda a questão do tipo close. Tá? Já passamos, ao longo desse processo, por praticamente todas essas questões. Hoje, a questão close substituiu todas essas possibilidades aqui de uso. Eu acho que ela tem mais facilidade do ponto de vista de criar exercício e potencial para desenvolver exercícios um pouco mais complexos e elaborados. Tá? Então, escolho o tipo de questão que eu quero, eu tenho essa questão, eu faço a inserção disso no próprio questionário. Não é assim que a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado sempre a partir de um banco de questões. Partindo da premissa que esse banco de questões exista, tá, e ele seja relativamente grande, eu posso trabalhar com questões aleatórias. A partir do momento, e aí eu inseri no ambiente aqui um conjunto de questões da disciplina de projeto geométrico para ilustrar isso para vocês. Então, eu tenho diferentes categorias. Eu tenho aqui classificação técnica de vias, curvas horizontais circulares simples, curvas de transição. Usualmente, eu crio categorias relacionadas às unidades de aprendizagem que eu estabeleço. Tá? Então, isso aqui seria o conjunto de questões para a unidade de aprendizagem e essa aqui para uma outra unidade de aprendizagem. E eu seleciono, dentro dessas categorias, questões. Então, se eu vou fazer um questionário, por exemplo, de curvas horizontais circulares, eu vou escolher uma questão aleatória do tipo 1 ao tipo 5. Tá? Eu tenho 20 questões, esse número indica o número de questões que eu tenho de cada um dos tipos. Isso significa que a gente está personalizando, de alguma forma, esse questionário. Tá? Os alunos, cada aluno que entra, ele tem um sorteio diferente, ele vai ter uma questão diferente. Quando eu digo questão diferente, a questão do tipo 1, as questões é a mesma questão, tá? Mas elas são questões com dados de entrada diferentes. E pelo processo que a gente usa na questão close, eu diria que é até relativamente fácil a gente criar um banco de dados um banco de questões até maior do que esse. Bom, isso pensando, então, em um banco de dados existente, pré-existente. Eu posso também selecionar especificamente questões de interesse. Tá? Eu posso entrar no meu banco de dados e escolher. Eu, particularmente, tenho um conjunto de questões que são de prova. Então, dentro das questões de prova, eu seleciono
as questões. 1, 2, 3, quantas questões eu quiser, e são questões que não fazem parte, normalmente, do conjunto dos questionários que a gente utiliza. São questões, normalmente, diferentes. Bom, tratamos aí de questões, a forma de acesso, de montar um questionário, tá? A gente tem essas opções. A forma de trabalho, pelo menos que eu tenho desenvolvido, é sempre trabalhar diretamente no banco de questões. E só depois do banco de questões estabelecido é que eu monto os questionários, tá? Nesse caso, então, eu posso acessar o banco de questões a partir direto da página do questionário, ou a gente pode, voltando lá em configurações, acessar aqui nessa função mais, voltar em banco de questões. Aqui em banco de questões nós temos as questões que a gente já desenvolveu, nós temos categorias, aqui a gente consegue criar categorias, importar banco de dados, banco de questões, e exportar banco de questões, tá? Eu não sei nessa versão do Moodle se a gente vai enfrentar o mesmo problema, que a gente enfrentava antes. As questões close não eram compatíveis no backup. Então, a gente tinha que importar o banco de questão close e exportar para o novo ambiente. Tá? Bom, mas falando um pouquinho menos das questões e mais das categorias, que eu acho que são mais importantes, dentro daquele ambiente, acessando categorias, nós entramos nessa guia. Nesse ambiente, a gente consegue, então, criar as nossas categorias. No ambiente de uma disciplina, eu normalmente já tenho essas categorias estabelecidas e criadas. Eu parto sempre no banco de questões da criação das categorias. E a criação é muito simples, né? A gente vai usar isso aqui. A gente dá o nome para a questão e vincula isso a uma pasta padrão. Então, eu criei uma questão do tipo close dentro de padrão do curso, e dentro da questão tipo close eu criei categorias que são relativas às unidades de aprendizagem. Até agora 5, mas elas serão 7, falta alguma coisa. E dentro de cada categoria pai aqui, eu tenho outras categorias que estabelecem tipos de questão. Essa é a forma que eu tenho desenvolvido para categorias e desenvolvimento de banco de questões, mas isso não é uma regra, né? Isso depende aí da forma de uso. Bom, qual é a vantagem desse questionário com esse tipo de questão? A correção é automática, tem gabarito. Questões numéricas têm margem de erro, então a gente consegue incorporar uma margem de erro para que os alunos possam trabalhar. E a vantagem disso, sendo automático, o aluno termina o questionário, já tem a nota, e essa nota vai já direto para o livro de notas. O livro de notas, a gente pode fazer o gerenciamento de todas as notas dos nossos alunos. Onde é que a gente vai encontrar isso, o livro de notas? De novo, lá naquele menu principal, configuração do livro de notas. Tá? As configurações, elas não são muito complicadas. Eu vou falar rapidamente a respeito disso, mas normalmente quando a gente abre o livro de notas, a gente vai encontrar a página principal, coordenação do curso de Engenharia Civil, isso aqui em branco. Tá? Na medida que a gente insere questões ou questionários, eles vão aparecendo aqui. Nós fizemos a inserção de 2 questionários testes para aparecer. E eu criei uma categoria de provas. Então, para adicionar uma categoria aqui, se eu não criei antes, adicionar categoria é aqui. Eu adiciono, dou o nome para essa categoria e digo onde ela vai entrar. Tá? Depois a gente pode vincular o questionário a essas categorias. Na categoria de notas, cada uma dessas categorias, a gente precisa dizer como é que a nota vai ser computada. Pode ser diretamente a média das notas das atividades que estão ali presentes, média ponderada das notas. Normalmente, na categoria maior, eu uso média ponderada e dentro das categorias menores, eu costumo usar a média das notas. E assim por diante. Tem aí uma série de alternativas que a gente pode aplicar. E outra, a gente pode ainda descartar notas. Então, tem aqui uma opção que ficou coberta pela janela, mas eu posso descartar. Se eu tenho, por exemplo, P1, P2 e P3, eu posso dizer que eu vou descartar uma nota. Ele vai descartar a menor delas e vai computar a média como sendo a média das duas maiores, entre P1 e P2
e P3, tá? Então, essa é uma outra opção de configuração. Além disso, a gente está acostumado a trabalhar com nota. No fiscal, a gente tem que dar nota para esses alunos, né? Então, a gente trabalha com valor. Mas no Moodle, é possível ainda trabalhar com escala ou com texto. Quem gosta de trabalhar com conceito, A, B, C, pode também trabalhar dentro do livro de notas, estabelecendo esses conceitos aí. Eu fiz um exemplo, só para mostrar para vocês. Eu adicionei no ambiente alguns questionários, são todos vazios, tá? Eu só adicionei os questionários e eles já foram adicionados no livro de notas. Então, eu tenho aqui 3 provas, 4 atividades formativas e duas fases de projeto para as nossas avaliações. E ele ficaria algo desse tipo, tá? Então, as provas, eu calculo a média dessas notas, assim foi configurado, dentro de atividades formativas, nessa categoria média, dentro dessa categoria média. E na categoria final, eu utilizo média ponderada das notas. Dessa forma, eu consigo estabelecer, por exemplo, para a categoria prova, 35%, para as atividades formativas, 35%, e para projetos, 30%. Tá? Existe, o pessoal da SEAD fazia isso para a gente, uma forma de vincular a entrega das atividades e as notas ao cálculo da frequência. Tá? Não dá para a gente passar isso daqui, mas talvez a SEAD, a Marildo deve estar por aí, pudesse pedir para o pessoal fazer um tutorial para a gente que mesmo pudesse configurar essa frequência automaticamente dentro desse ambiente Moodle. A Kali não citou, mas ela foi convidada também para fazer montar um tutorial disso tudo, tá? Eu não sei exatamente até onde isso vai, se ela quiser voltar e falar a respeito disso, mas dessas questões do livro de notas, que talvez fique disponível para a comunidade aí da UFSCar. Então, a ideia, na verdade, pessoal, era só passar sobre essas possibilidades de configuração dos questionários e do livro de notas. São recursos importantes que a gente pode utilizar nas nossas disciplinas e que a gente economiza tempo. Há, sim, um investimento grande no desenvolvimento disso. O professor Marcos ainda disse ontem que para fazer uma lista de exercícios para selecionar 7 exercícios, ele levou 10 horas. Pegar esse conjunto de exercícios, aleatorizar, colocar isso no Excel, aleatorizar e gerar um banco de questões, tem um tempo envolvido nisso. Mas esse banco de questões, ele não está circunscrito a uma disciplina. Tá? Ele vai ser usado ao longo do tempo, por mais que essas questões sejam disseminadas. Tá? Pessoal, era isso. Muito obrigado. Só voltei aqui, Marcelo, para comentar sobre isso, né? O pessoal da SEAD criou a sala de assessoria pedagógica, né, que o pessoal da UFSCar trabalhou bastante nesse período suplementar, né, quem ofertou as ACIEPs e as disciplinas, né, de formato remoto, e agora está criando na sala de assessoria uma aba, né, que vai ser ainda criada, de boas práticas, e não só eu, como vários outros docentes, né, fizemos uma reunião hoje de manhã até para conversar sobre isso, né, vários outros docentes da UFSCar estão relatando, né, suas boas práticas para ensino remoto, né, que tem utilizado ou já utilizou nas suas disciplinas, e nesse convite veio a ideia de preparar um guia, um tutorial do que a gente apresentou hoje, né? Que hoje foi só uma explanação mesmo ilustrativa para vocês terem uma ideia do potencial de tudo isso, né? Que a gente vê um pouquinho, tá? E aí eu estendi esse convite para o Marcelo Takeda também, ele vai me ajudar nesse tutorial e nesse guia, e a gente espera que isso ajude, né, vocês se quiser também criar banco de questões, usar o questionário e os relatórios, nesse sentido que a gente está buscando preparar algum material aí para vocês. Então, nas próximas semanas aí, acho que vamos ter isso na sala de assessoria, tá bom? E a semana que vem, terça-feira, vamos ter o seminário, né, o SEGRAD da graduação, falando mais um pouco sobre isso, tá bom? Então, fica o convite aí para todo mundo. Obrigada.